Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 2. Sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. As qualidades de João Batista. Este texto sagrado revela a origem do ministério profético de João Batista. Sendo filho de Zacarias, João Batista nasceu de uma linhagem sacerdotal. Era filho da promessa, já nasceu cheio do Espírito Santo, por ser um profeta singular e o precursor do Senhor Jesus Cristo. João Batista possuía muitas qualidades importantes. Primeiro, foi escolhido desde o ventre materno. Em Lucas, capítulo 1, versículo 15, o anjo Gabriel disse que João Batista seria cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Outros profetas também tiveram este privilégio. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, o Senhor tinha dito ao profeta Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Em Isaías, capítulo de número 44, versículo 2, o profeta Isaías escreveu dizendo: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jessurum, a quem escolhi. Paulo também foi escolhido desde o ventre materno, conforme Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Segundo, ele dava testemunho da verdade. Em João, capítulo 5, versículo de número 33, o próprio Jesus afirmou que João deu testemunho da verdade. João era um profeta autêntico e que falava a verdade, sem rodeio. Mateus, capítulo de número 3, versículo 7 e 12. Em 1 Reis, capítulo de número 22, versículo 13 até o versículo 28, a Bíblia afirma que Micaías foi o único profeta que falou a verdade ao rei Acabe, diante de 400 profetas mentirosos. Em Jeremias, capítulo de número 23, versículo 28, o profeta Jeremias escreve dizendo: o profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fala a minha palavra com verdade, que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Terceiro, ele teve um ministério aprovado por Jesus. O próprio Jesus deu o seu testemunho de aprovação do ministério de João Batista. Mateus capítulo 11, versículo 7 e versículo 11. E conforme João, capítulo 5, versículo de número 35. Em Romanos capítulo 16, verso 10, o apóstolo Paulo deu testemunho de Apeles, dizendo: saudai a Apeles, aprovado com Cristo. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, Paulo também escreve a Timóteo dizendo: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como um obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Conclusão: o homem chamado por Deus é escolhido de forma especial, fala a palavra de Deus com verdade e tem o seu ministério aprovado pelo Senhor. O profeta João Batista, em Mateus capítulo 3, versículo de número 2, ele apareceu no deserto da Judéia e pregava o arrependimento, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Ele veio com a grande missão de preparar o caminho do Messias. Messias é este, o Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito em Isaías capítulo de número 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, faça veredas retas para ele. E a Bíblia diz que o profeta João Batista, ele pregava chamando ao povo ao arrependimento, para o povo sair das religiões místicas. Os fariseus, os escribas, os saduceus ouviram e foram confrontados através da palavra que João Batista pregava, que confrontou os seus pecados.
João Batista também, ele batizou Jesus no capítulo de número 3, versículo de número 11 a seguir. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O batismo de Jesus, capítulo 3, versículo 13 de Mateus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. João Batista, ele preparou o caminho do Messias. Messias é este, o Senhor Jesus Cristo. E ele deu testemunho de que este Jesus era maior do que ele. No próprio capítulo de número 3, versículo 30 de João, ele pregava dizendo: importa que ele cresça e que eu diminua. Essa é mais uma mensagem do canal. Vocês que gostaram desta mensagem, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que vocês puderem. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.